Como é que eu faço a exportação dos dados do Aliev, né? Da planilha para pôr no relatório, né? Aqui temos um exemplo de um perfil. Essa situação é uma situação que tem cenários, certo? Então selecionei aqui os meus trechos de recalque a ser analisado transient. Finalizo, ele gera. Se eu simplesmente, veja, eu não fico mexendo nessa altura, porque eu selecionando esse quadro, aqui, copiar. Se eu for colar aqui um exemplo de atualizar aqui esse gráfico, por exemplo. Se eu der Ctrl V, ele vai ficar com essas dimensões do texto, né? Aqui, botando em 100%, tá vendo aqui no cantinho? Como é que fica? Aí não fica uma apresentação muito bacana, né? Tem uma forma também de ajeitar a escala para valorizar os desníveis, né, do terreno, focar onde tem área, né, a ser mostrada. Então vamos ver como é que faz isso. Se, por exemplo, eu pegar aqui e reduzir, aqui mexer, né, seja no comprimento, na altura, como eu fiz agora, e copiar e colar, ele vai ficar daquela forma, com a altura reduzida. Mas aí o interessante é que se mantenha um padrão de apresentação de resultado, né? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é maximizar isso aqui para a tela toda. Eu vi que isso dá certo para o meu tamanho de tela aqui no monitor. Eu venho em aqui configurações, mais opções de título. Você pode pôr um título do projeto. E aqui, em vez de tamanho 10, eu vou colocando 22. Talvez no tamanho pequeno tem uma forma, tem um outro tamanho que fique mais interessante. Aí para títulos e nos eixos eu também adoto 22. Poderia ser maior no título? Poderia. Aí fica a gosto. Eu acho que esse tamanho fica interessante, uniforme. Eu não quero priorizar um dado ao outro, como as figuras têm que ter uma legenda, né? Querendo ou não. Pronto, clica aqui em aceitar. Vou para o gráfico, aqui ó, os títulos já estão mais salientes. É de padrão do Aliev ele pegar o comprimento total e dividir por 10 para ficar as partes, né? Onde é que a gente vê e configura isso? Vindo aqui em configuração, tá? Tem aqui o eixo X, ele pega o comprimento máximo e aí divide isso por 10. Aí fica aqui, né, de forma aproximada. Então, talvez fique melhor fazer algum ajuste, né, como se fosse assim, 00, só que ao mesmo tempo a gente também teria que ajustar isso aqui um pouco para mais, né, senão a gente vai estar comendo parte do dado e não necessariamente vai ficar, ó, não ficou até o final, ficou até essa marcação, mostrando que continua um pouquinho e tem o final. Isso é um ajuste que pode ser feito, né, ou cadê? Aqui em configuração. Ou eu pego esse valor que eu arredondei um pouquinho para cima e pego ele e divido por 10. Aí fica 4150. E aí quando vem no gráfico, ele vai até o final, sendo que o meu perfil está parando ligeiramente antes, né? E aí vai ficar os números mais redondinhos e não tão quebrados. Que mais? Quanto à questão da altura, você pode vir olhar aqui que ele vai de 360 até 520, a área que é aproveitada. Então, eu posso ir em configuração, o mínimo 360 até 520. Certo? Isso aqui vai mostrar mais as distorções. O que é que acontece? Em outro cenário, por exemplo, é bom a gente manter um padrão de altura para não ficar também mascarando a altura manométrica. Por exemplo, um deu maior altura manométrica, outro menor. É interessante que isso fique visível para o cliente, né? Então, posso fazer isso inspirado maior, no caso de um estudo de alternativas, né? Que, como eu tinha falado, eu tenho dois cenários, o principal e o sem proteção. Se eu clicar nos dois, vai ficar os dois
aqui, mas eu não gosto, fica um cabeçalho muito grande, né? Aqui mostrando os pontos e da proteção do sistema, né? A sobrepressão, sem proteção, como é que fica aqui um pouco mais elevado. Como o aumento só foi mais próximo do fim, não é tão preocupante, né? O ruim seria se desse uma sobrepressão mais deste lado. Nessa simulação do Aliev, eu pedi para ele parar, no caso, demonstrar aqui até onde chegar na linha da subpressão máxima, né? A pressão negativa máxima, que é menos 10. Em outros casos, tem como fazer também demonstrando quando vai além disso, que fica o buchinho, né? Aí aqui ultrapassaria esse valor, muito provavelmente aqui também, nesse trecho, um trecho crítico. E aqui. Aí fica a critério de como você quer apresentar, né? Porque são subpressões teóricas. Na prática, os dois gráficos juntos por hora. Eu vou vir aqui então o cenário e primeiro eu vou apresentar o sem proteção. Então eu já dei uma olhada que os dois para essa escala gráfica atendem. Então eu vou copiar isso aqui. Agora sim, um ajuste no texto. Olha, a outra situação anterior, como a pressão médica estava bem mais elevada, eu não tinha ajustado, né? A nova situação aqui, ajustada com os gráficos. Olha, em 100%, como fica mais visível, né? Mais bonito